E o que te levou a fazer todo esse shift, né? Essa mudança? Sim. E, assim, porque a gente sabe que quando você vai para a saúde, tem uma estabilidade. Tem. Né? Acho que todo mundo que é um profissional da saúde, como falou, a saúde é um serviço necessário, é um serviço básico, vídeo, pandemia, que mostrou tudo isso, como que os profissionais, né, teve uma valorização maior, acho que teve essa visão de todos, mas para os negócios também manteve, né? Saúde não fechou, né? Saúde Exato. continuou. E nesse momento que você sai da saúde, não que você saia da saúde por completo, né? Você muda, né? Só a chavinha. Me conta um pouquinho, só para entender como que foi essa sua experiência, como que foi? Tudo? Certo. Bom, eu tinha 1 ano de formada e eu, como eu te disse, eu sempre tive esse inconformismo, essa curiosidade, essa vontade de diferenciação, né? E aí, nessa fase, trabalhando em diversas clínicas ao mesmo tempo, trabalhava se deixasse de domingo a domingo, né? E eu tinha sede de diferenciação, preciso mostrar o meu melhor. E isso impactou tanto em conhecimento, eu fazia 2 pós ao mesmo tempo, trabalhava para poder pagar as 2, mas também da forma como eu ia me diferenciar frente aos meus pacientes. Perfeito. Não só em conhecimento, mas como eu ia lidar com todo o meu atendimento, desde a forma como eu vestia, ou como eu agia, ou até numa metodologia própria que eu mesma poderia ter ali dentro. Então, eu comecei a incluir, enfim, brinquedos que outras pessoas não incluíam no meu atendimento, né, com as crianças, outras coisas. Mas daí eu olhava para mim e falava, poxa, eu sou tão vaidosa, eu gosto tanto de moda, sabe? Eu estou investindo no consultório, estou colocando um monte de coisa, investindo em mim, em conhecimento. Mas será que a pessoa que olha para mim está enxergando essa diferenciação? Perfeito. Será que a imagem que eu estou passando passa isso? Né? E foi aí que isso foi começando a ficar na minha cabeça. Eu preciso de uma coisa diferente para vestir, uma coisa bonita, que eu me sinta, sabe, com a autoestima mais elevada frente ao meu paciente e tal. E aí comecei a procurar para comprar, né, no digital. Foi numa aula, no meio do meu curso de pós. E aí eu não encontrei. Eu falei, se não encontrei, então eu vou fazer. Né? Então, nesse dia, eu já coloquei a ideia em ação. Nesse dia, eu já tinha nome. Eu já liguei para minha mãe para fazer o primeiro jaleco. Falei para ela sobre a ideia. Nessa mesma semana, eu já tinha a sócia, que é minha irmã, que entrou comigo. Então, assim, em uma semana, praticamente, eu estava com o meu primeiro time montado, com a logo na mão e com a marca em construção. E a sua dor, então, pelo que eu entendi, foi justamente pelo fato de você transparecer para o seu paciente que você tinha um valor a mais do que ser apenas um profissional da saúde, um dentista, uma odontologia. Você queria, através da sua vestimenta, que faz parte da experiência do paciente dentro de um negócio. Tá? O branco, né? Quando surgiu o branco ele é uma cor muito assim simbólica para o profissional, porque passa transparência, limpeza. Então, por isso que a gente usava branco. Hoje não se usa mais, né? Hoje todo mundo, né, usa um jaleco, né? Mas o branco, você vê que o jaleco é o branco, né? Hoje, apesar que você virou... A gente tem bastante cor. Você virou a chavinha para outro modelo que foi muito legal. E aí, esse é o ponto. Só que eu acho que, quando você foi para esse lado, você teve que ter a ajuda de alguém. Sim. A ideia, né, principal era a gente trazer humanização. Acho que quando a gente pensa, quando a gente traz a diferenciação do profissional, a gente traz uma conexão dele com o cliente, né? Por que quebrar o branco? Por que não necessariamente precisar usar o branco? A pessoa pode escolher, porque é um diferencial dela, a forma como ela quer passar e se conectar com o seu paciente. E quando isso acontece, a gente traz humanização, né? O paciente, ele se sente à vontade de chegar para você e falar: nossa, que legal que você está vestindo isso para mim. Que diferente. Nossa, que lindo que você está para mim hoje, né? Que legal essa experiência que você trouxe para mim hoje. Então, a ideia principal foi essa. Como a gente conseguiu, né? E foram muitas pessoas no caminho ajudando, Mas sabe? esse comecinho de que você decidiu que você iria fazer uma personalização na parte da touquinha, que eu sei que você começou, né? E do jaleco. Sim. Como
Quem foi as pessoas que estavam do seu lado nesse Minha primeiro... família. Sua família. 100%, né? Porque a primeira pessoa a contar foi meu cunhado, Tá. que me ajudou a fazer a primeira logo e Legal. tudo mais. O Guilherme, óbvio, na época ele era meu namorado, e ele na hora tipo, falou, meu, essa ideia é massa, faz acontecer que vai dar muito certo. Ele sempre foi um grande incentivador. Que bom. A minha mãe, que foi assim, que botava pra quebrar, porque ela foi nossa primeira funcionária e ela que fazia acontecer tudo enquanto a gente trabalhava ali nas nossas funções que a gente tinha antigamente. Porque você não largou, né, o trabalho. Você estava meio que andando paralelo, andando junto. E a minha irmã, né, que foi minha sócia. É minha sócia. Ela é da saúde também? Ou ela, não, ela é foi Relações Públicas, então ela veio perfeito, da área de né? marketing. E aí foi a junção perfeita, porque eu conhecia do que era a dor, né? E gostava muito desse lado de moda, fui me aprofundando muito nisso, tinha esse talento. Legal. E ela conhecia de como mostrar esse produto da melhor forma e se conectar com o cliente. Né? Então a gente fez essa junção. E é interessante isso, né? Porque Flávio Augusto, você deve conhecer, ele tem uma frase bem típica quando você monta um negócio: visão, coragem e competência. Na parte da visão, você teve aquela visão de explorar uma coisa que até então era sempre a mesma coisa. O branco, o jaleco sem ter aquela moldura, aquela coisa reta ou larga. Roupa de centro cirúrgico parece, sei lá mais o que, parece um pano, né? Aquela coisa meio estranha, né? E por que o ramo do jaleco? Foi pela questão de se apresentar, né? Essa visão era sempre de si? Você sempre começou a pensar nessa visão? Putz, eu tenho que fazer isso? Ou foi simplesmente que você se sentiu inconformado de querer estar bem para o seu paciente? Eu falo que a Ceci já era empreendedora antes mesmo de saber que era. Então, eu sempre tive esse impulso. Putz, eu preciso fazer. Qual é a solução para eu conseguir fazer isso? Ah, é assim. Então, eu ia para aquele caminho. Então, eu comecei a empreender, eu falo que foi com um sabonete, né? Eu tinha 8, 9 anos e eu queria um raio de um All-Star com um cadarço pink. E aí, minha mãe e minha família não tinham dinheiro para me dar naquele momento. Eu falei, putz, mas eu quero. Eu tenho um não, mas como que eu posso trazer o sim, né? E aí, eu comecei a fazer sabonete para vender na escola para poder comprar o raio do tênis, Que né? legal. E aí, bom, ok, fiz o sabonete, mas não era qualquer sabonete. Ele tinha formatos fofos, cheirinhos deliciosos, vinham numa embalagem perfeita, e aí todo mundo se apaixonava, e comprava e levava para a escola, vendia tudo. E aí, quando eu vi, a escola inteira estava fazendo sabonete para vender também, porque daí você abre o mercado, vem um monte de gente junto. E sabe, isso é interessante que você fala, porque... E aí, turma, tudo bem? Curtiu aí o corte? Se quiser assistir o episódio completo, clica aqui no link na descrição. Segue já a gente aí no nosso canal e ative o sininho para estar recebendo aí as novas notificações. Bora crescer!